Vamos revelar a verdade sobre a memorização. Pesquisas mostram que, em 1 hora após aprender algo novo, uma pessoa pode esquecer cerca de 50% dessa informação. Essa estatística interessante destaca quão passageiras são nossas memórias se não trabalharmos ativamente com o que acabamos de aprender. Imagine que você passou horas se preparando para um exame e, em seguida, esqueceu metade do material logo depois. É por isso que a revisão regular é tão importante para uma melhor memorização. Ao repetir a informação várias vezes, ajudamos nosso cérebro a fortalecer as conexões neurais que formam nossas memórias. Métodos como repetição espaçada, resumos e ensinar a outros podem ser muito úteis. Por exemplo, se você está aprendendo um novo idioma, praticar o vocabulário diariamente, em vez de tentar memorizar tudo de uma vez, traz resultados muito melhores. Então, da próxima vez que você aprender algo novo, não se esqueça de voltar e revisar. Seu cérebro vai agradecer e você vai lembrar muito mais. Quais estratégias você usa para manter as informações frescas na sua memória? Vamos descobrir a verdade sobre a imensa massa do Sol. O Sol, uma enorme esfera de gás luminoso, tem um peso impressionante, que é 333 mil vezes maior que a massa da Terra. Essa enorme massa representa 99,86% da massa total do nosso sistema solar, tornando-o o verdadeiro campeão de peso entre nossos vizinhos celestiais. E o que isso significa para nós? A incrível gravidade do Sol é fundamental para que todos os planetas, incluindo a Terra, permaneçam em órbita estável ao seu redor. Sem a atração gravitacional do Sol, nosso planeta poderia vagar sem rumo no vasto espaço, colocando em risco a vida como a conhecemos. O Sol também influencia as órbitas de cometas e asteroides, e até ajuda a definir a estrutura do nosso sistema solar. Compreender a massa e a gravidade do Sol ajuda os astrônomos a estudar não apenas o nosso Sol, mas também outras estrelas no universo, revelando segredos sobre como elas se formam e se comportam. Cientistas descobriram que a fronteira entre os Yucatán e o México é uma das áreas mais fortificadas dos Estados Unidos, principalmente devido a preocupações sérias sobre imigração ilegal e tráfico de pessoas. Diferente da fronteira mais relaxada com o Canadá, a fronteira com o México enfrenta desafios únicos que resultaram em medidas de segurança mais rigorosas. Com milhares de pessoas buscando melhores oportunidades do outro lado da fronteira a cada ano, essa migração muitas vezes traz a tragédia de indivíduos que se tornam vítimas de traficantes que exploram sua desespero. Para combater esses problemas, o governo do Sexyari, a Iowa, implementou iniciativas de segurança extensivas, incluindo a construção de cercas, o uso de tecnologia de vigilância avançada e a posição de milhares de agentes de patrulha na fronteira. Essas medidas visam desencorajar cruzamentos ilegais e aumentar a segurança, mas também geram debates sobre o equilíbrio entre a aplicação da lei e a proteção dos direitos humanos. As complexidades em torno dessa fronteira levantam questões vitais para os formuladores de políticas e o público. Enquanto muitos contemplam o futuro da imigração e da segurança nacional, é possível alcançar um sistema que seja seguro e humano? Gollum realmente mudou no Hobbit? Na versão original do amado romance de J.R.R. Tolkien, Gollum era retratado de maneira bem diferente. Na primeira versão, ele era um personagem mais excêntrico, que oferecia o Um Anel como prêmio durante o jogo de adivinhações com Bilbo Bolseiro. Esse lado brincalhão de Gollum destaca um tom mais leve, que contrasta fortemente com a imagem sombria que vemos em O Senhor dos Anéis. No entanto, mais tarde, Tolkien alterou a representação de Gollum para se alinhar a temas mais sombrios e complexos que permeiam sua épica continuação. Essa transformação não apenas tornou Gollum um personagem mais ameaçador, mas também aprofundou os conflitos morais da história, ressaltando a influência destrutiva do Anel. Os fãs da Terra-média frequentemente refletem sobre como essa mudança alterou a dinâmica da trama, mostrando a evolução da visão de Tolkien de uma leveza para uma profunda exploração do bem e do mal. Você ouviu sobre a boa ação de Chris Hemsworth? Durante as gravações do filme Thor, Amor e Trovão, Chris decidiu não comer carne antes de uma cena importante de beijo com Natalie Portman, que é vegana. Esse gesto atencioso não só mostrou o respeito de Hemsworth pela escolha de vida de Portman, mas também destacou como os atores podem se apoiar uns aos outros no set. Em uma entrevista em uma rádio britânica, Portman contou essa história, mencionando como ficou feliz com a consideração de Hemsworth. Não é todo dia que ouvimos sobre tais atos de amizade em Hollywood. Ao abrir mão da carne,
Hemsworth queria deixar Portman mais confortável e mostrar respeito, demonstrando um espírito de camaradagem que é raro em situações de alta pressão. Essa decisão foi um pequeno, mas significativo passo para criar um ambiente de trabalho positivo. Ela nos lembra que a bondade e a compreensão podem ter um papel importante, mesmo durante a produção de um blockbuster. Não é incrível ver esse tipo de apoio entre colegas? Antes de se tornar um ícone revolucionário em Cuba, Ernesto Che Guevara era apenas um brilhante estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires. Nascido na Argentina, Che tinha uma grande paixão pela medicina e sonhava em ajudar os menos favorecidos. Enquanto cursava a faculdade, ele não se dedicou apenas aos estudos. Começou também a desenvolver uma profunda consciência social. Um momento decisivo ocorreu durante suas viagens pela América do Sul de moto, onde ele testemunhou as duras realidades da pobreza e da desigualdade. Essas experiências o impactaram profundamente, despertando um forte desejo de combater a injustiça social. Essa jornada transformadora não apenas moldou suas crenças radicais, mas também o posicionou como um jogador crucial na Revolução Cubana, ao lado de Fidel Castro. É fascinante explorar como a mesma pessoa que mais tarde defendeu os direitos dos oprimidos, uma vez se dedicou a livros de medicina e imaginou uma carreira na área da saúde. A evolução de Che, de um estudante apaixonado a um líder revolucionário, ilustra poderosamente como nossas experiências podem remodelar profundamente nossas identidades e objetivos. É verdade que os dragões de Komodo são venenosos? Durante anos, acreditou-se que esses grandes répteis dependiam apenas de infecções bacterianas de suas bocas sujas para dominar suas presas. No entanto, descobertas científicas recentes revelaram uma realidade surpreendente. Os dragões de Komodo possuem glândulas de veneno em suas mandíbulas. Esse veneno contém uma mistura de proteínas com efeitos poderosos. Ele afina o sangue, diminui a pressão arterial e pode até causar choque nas criaturas que mordem. Quando um dragão de Komodo crava seus dentes serrilhados em sua vítima, o veneno entra rapidamente na corrente sanguínea, levando a uma morte lenta e agonizante, caracterizada por hemorragias internas e degradação muscular. A eficiência assustadora dessa técnica de caça é notável, pois até uma mordida leve pode ser fatal, permitindo que a presa se afaste momentos antes de sucumbir aos efeitos do veneno. Enquanto isso, o dragão de Komodo usa seu extraordinário olfato para rastrear os animais incapacitados, garantindo uma refeição confiável. Essa descoberta transforma nossa compreensão dessas criaturas, marcando-as não apenas como caçadores formidáveis, mas como predadores quimicamente armados, verdadeiramente o ápice de seus ecossistemas. Você já se perguntou por que o Louvre é tão popular? Este famoso museu em Paris atrai milhões de visitantes todos os anos, tornando-se o museu de arte mais visitado do mundo. Uma das razões para sua popularidade é a incrível coleção de arte. O Louvre abriga mais de 35 mil obras, incluindo peças famosas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. Essas obras-primas atraem amantes da arte e curiosos que desejam ver a história. Além disso, a impressionante arquitetura do museu é um espetáculo que vale a pena ver. A pirâmide de vidro na entrada, projetada pelo arquiteto I.M. Pei, combina a modernidade com a grandiosidade histórica, oferecendo uma oportunidade inesquecível para fotos. Mas além da arte e da arquitetura, a rica história do Louvre aumenta ainda mais seu apelo. Originalmente era um palácio real, e sua transformação em museu em 1793 marcou o início de uma nova era na preservação da arte. Com visitas guiadas, programas educacionais e exposições especiais, sempre há algo novo para descobrir aqui. Portanto, seja você um amante da arte ou apenas explorando Paris, o Museu do Louvre promete uma experiência inspiradora que faz os visitantes quererem voltar. Acredite ou não, você pode se surpreender ao descobrir fronteiras pacíficas. A fronteira entre o Canadá e o Saskatchewan se estende por impressionantes 8.891 quilômetros, tornando-se a mais longa fronteira internacional do mundo sem patrulhas militares. Esse aspecto único cria uma atmosfera notável de confiança e cooperação entre as duas nações. Em vez de serem locais de conflito, a fronteira promove trocas amigáveis, permitindo que as pessoas se desloquem facilmente para trabalho, visitas familiares ou aventuras ao ar livre nos deslumbrantes parques nacionais que se estendem por ambos os países.
Imagine cruzar a fronteira não apenas por negócios, mas também para aproveitar a beleza natural compartilhada entre o Canadá e os Estados Unidos. Essa incrível paz levou a diversos esforços colaborativos, incluindo projetos de conservação ambiental e respostas conjuntas a desastres naturais. As regulamentações amigáveis de alfândega e imigração da fronteira reforçam a ideia de que a paz pode fomentar relacionamentos significativos e objetivos comuns. Apesar das diferenças geográficas, canadenses e americanos desfrutam de laços culturais que nos lembram de seus interesses em comum. Em um mundo frequentemente marcado pela divisão, a fronteira entre o Canadá e os Iatatsitessettren se destaca como um exemplo brilhante de como a cooperação pode prosperar, mesmo através de grandes distâncias. Você sabia que as narvais têm um chifre mágico? Essa característica incrível é, na verdade, um dente aumentado, que aparece principalmente nos machos. Imagine um dente que pode chegar a impressionantes 3 metros de comprimento. Mas esse chifre não é só sobre o tamanho. Ele possui cerca de 10 milhões de terminações nervosas, tornando-o extremamente sensível. Cientistas acreditam que essa capacidade sensorial ajuda as narvais a detectar mudanças no ambiente, incluindo temperatura, pressão e até salinidade da água. Embora a maioria dos machos tenha um chifre impressionante, alguns têm 2. Ao mesmo tempo, alguns indivíduos podem não ter chifres. Essas criaturas marinhas misteriosas vivem nas águas geladas do Ártico, e seus chifres são frequentemente associados a lendas e mitos, muitas vezes chamados de unicórnios do mar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas baleias únicas, lembre-se de que seus chifres incomuns não são apenas enfeites. São ferramentas vitais em seu mundo subaquático. É fascinante como esses majestosos animais sobrevivem nas águas geladas. Por que um livro previu o desastre do Titanic? É uma história fascinante. Antes de o infame Titanic afundar em sua viagem inaugural em 1912, um romance chamado Futilidade, ou O Naufrágio do Titan, foi publicado por Morgan Robertson em 1898. Esta intrigante história apresenta um enorme navio chamado Titan, celebrado como inafundável, mas que encontrou um destino trágico ao colidir com um iceberg, assim como o Titanic. As semelhanças assustadoras não param por aí. O Titan de Robertson também não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os seus passageiros, resultando em consequências desastrosas nas águas geladas do Atlântico Norte. Embora poucas pessoas levassem a história fictícia de Robertson a sério na época, o afundamento do Titanic foi como um raio, forçando o mundo a confrontar a ideia inquietante de que até as criações mais magníficas são vulneráveis. As semelhanças marcantes acenderam discussões sobre destino e tragédia muito antes do desastre do Titanic ocorrer. Esta coincidência histórica serve como um lembrete tocante de como a arte pode, às vezes, refletir a vida de maneiras que lutamos para entender completamente. Você ouviu falar da Fossa das Ratas de Chicago? Essa fenda curiosa na calçada da West Roscoe chamou a atenção de moradores e turistas, tornando-se um sucesso viral. Com formato de rato, esse objeto estranho gerou risadas e curiosidade quando as pessoas começaram a fotografá-lo e compartilhar as imagens na internet. Sua popularidade cresceu, transformando-o em um ponto turístico imperdível em Chicago, destacando o charme único da cidade. No entanto, em abril de 2024, as autoridades decidiram remover a placa para garantir a segurança e a ordem nas ruas. Mas não se preocupe, a querida Fossa das Ratas não desapareceu completamente. Ela encontrou um novo lar no salão municipal, onde foi preservada como parte do folclore da cidade. Então, se você está curioso para ver esse pedaço inusitado da vida urbana, pode ter a chance de vê-lo de perto em um novo local. Acredite ou não, migrantes enfrentam realidades duras. A maioria dos migrantes na fronteira entre os Ibeira e o México vem de 3 países da América Central: Guatemala, Honduras e El Salvador. Essas nações enfrentam sérias dificuldades econômicas que levam muitas famílias a buscar um futuro melhor. Na Guatemala, quase metade da população vive na pobreza, enquanto Honduras e El Salvador lidam com altas taxas de crimes violentos e atividades de gangues, criando um ambiente de medo e instabilidade. As famílias muitas vezes se veem divididas entre ficar em suas casas ou arriscar tudo por uma chance de segurança e oportunidades do outro lado da fronteira. As mudanças climáticas agravam ainda mais sua situação, causando falhas agrícolas que resultam em escassez de alimentos.
Essa combinação de violência, desespero econômico e desafios ambientais leva muitas pessoas a embarcar em jornadas perigosas em direção aos Estados Unidos. A cada ano, elas enfrentam riscos significativos, incluindo terrenos difíceis e possíveis explorações. À medida que testemunhamos a crescente crise migratória, torna-se cada vez mais importante entender essas questões subjacentes. Elas afetam vidas humanas e destacam a necessidade urgente de respostas abrangentes para apoiar aqueles em situações desesperadoras. Como podemos ajudar? Você já se perguntou por que Van Gogh teve dificuldades? Vincent Van Gogh, uma das figuras mais icônicas do mundo da arte, teve um caminho surpreendentemente único como gênio criativo. Apesar de suas habilidades notáveis e do uso ousado de cores, ele vendeu apenas uma pintura, a Vinha Vermelha, durante sua vida no final dos anos 1800. Esta peça cativante, que retrata uma vinícola banhada pela luz quente de um pôr do sol, pouco fez para aliviar suas dificuldades financeiras. Van Gogh enfrentou enormes desafios, lutando contra a pobreza e problemas de saúde mental que ofuscaram seu talento prodigioso. Embora tenha sido amplamente ignorado em sua época, o mercado atual conta uma história diferente. Suas pinturas se tornaram algumas das mais valiosas existentes, frequentemente alcançando preços recordes em leilões. Essa mudança dramática na percepção destaca a natureza sempre mutável da apreciação artística e os gostos sociais que a acompanham. A vida de Van Gogh nos lembra que o caminho para o reconhecimento pode ser longo e cheio de dificuldades, enfatizando a importância da criatividade e da paixão. Lembre-se, as obras-primas que admiramos hoje muitas vezes têm histórias repletas de luta e perseverança por trás delas. Você sabia que Tokelau usa o dólar neozelandês? Essa região única, localizada no sul do Oceano Pacífico, é especial porque não tem sua própria moeda oficial. Em vez disso, a ilha depende totalmente do dólar neozelandês para suas transações. Isso pode parecer surpreendente, mas, na verdade, destaca a conexão de Tokelau com a Nova Zelândia, refletindo a relação próxima entre eles. Enquanto muitos países criam suas moedas para simbolizar independência ou identidade nacional, a economia de Tokelau está intimamente ligada à economia da Nova Zelândia. Isso significa que os moradores podem facilmente obter e usar dólares neozelandeses para compras do dia a dia, mas não têm suas próprias moedas ou notas que representem sua cultura insular. No entanto, Tokelau continua sendo um lugar incrível, conhecido por sua beleza natural e rica história. Ao comprar um coco ou um souvenir, você estará usando esse icônico dólar neozelandês. Não é incrível como a moeda pode conectar lugares de maneiras inesperadas? Você pode se surpreender. Leões rugem a 5 milhas de distância. Suas impressionantes habilidades vocais mostram a força e a grandeza desses majestosos grandes felinos. Quando um leão ruge, não é apenas um espetáculo, é uma forma de comunicação com outros leões a longas distâncias. Seu rugido pode sinalizar território, chamar parceiros ou avisar rivais. Imagine estar a 5 milhas de um leão rugindo, sentindo as profundas vibrações de sua poderosa voz atravessando o ar. Essa incrível distância destaca não apenas sua enorme capacidade pulmonar, mas também seu papel como predadores no topo da cadeia alimentar. Os leões geralmente rugem à noite ou de manhã cedo, pois nesse horário seus sons podem se espalhar mais longe sem interferência de outros ruídos. Portanto, da próxima vez que você ouvir o rugido de um leão, lembre-se, é um poderoso chamado que ecoa pelas planícies, afirmando seu domínio e atraindo a atenção de todos ao redor. Incrível, mas é verdade. Comunidades budistas estão prosperando. No Camboja, Tailândia e Mianmar, impressionantes 97% da população do Camboja e cerca de 90% na Tailândia seguem o budismo, tornando esses países alguns dos mais budistas do mundo. Essa antiga religião, baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou Buda, enfatiza conceitos como atenção plena, compaixão e busca pela iluminação. Milhões de pessoas nesses países participam de festivais vibrantes, meditam em templos tranquilos e seguem o caminho óctuplo para desenvolver sabedoria e comportamento ético. As ricas culturas desses países estão profundamente entrelaçadas com tradições budistas, influenciando tudo, desde arte e arquitetura até a vida cotidiana. Monges em vestes saffron
frequentemente podem ser vistos caminhando pelas cidades, coletando doações e compartilhando ensinamentos. O que você acha que essas práticas moldam nas comunidades e seus valores? Surpreendentemente, é um fato que o Glacier Express impressiona os viajantes. Esta incrível viagem de trem oferece uma das jornadas mais inesquecíveis pelos Alpes suíços, conectando as pitorescas cidades de Zermatt e St. Moritz. Ao se acomodar em um confortável vagão panorâmico, saboreando um chocolate quente, as paisagens deslumbrantes se desenrolam do lado de fora da sua janela, como um cartão postal vivo. O trajeto abrange 291 pontes e atravessa 91 túneis, exibindo picos cobertos de neve, vales encantadores e glaciares hipnotizantes. Um dos destaques é o viaduto de Landwasser, uma impressionante maravilha arquitetônica que parece ter saído de um conto de fadas, criando um momento perfeito enquanto o trem desliza sobre ele. Com seu ritmo lento, o Glacier Express convida você a apreciar as vistas, tornando-o ideal para tirar fotos dignas do Instagram, ou simplesmente absorver a beleza serena dos Alpes. Cada parte da jornada revela um aspecto diferente desta região encantadora, tornando-a uma experiência essencial para amantes da natureza e aventureiros. Então, por que não adicionar essa rota cênica à sua lista de viagens e testemunhar a magia dos Alpes suíços pessoalmente? Um fato interessante sobre o morango. Você sabia que cada sementinha na superfície do morango é, na verdade, um fruto? Essas sementes, chamadas de axênios, tornam o morango único. Cada axênis contém uma semente dentro, mas não é isso que normalmente pensamos quando falamos de frutas. Em vez disso, a parte carnuda e suculenta que adoramos comer é chamada de fruto acessório. Isso significa que, ao saborear a doce polpa vermelha, você está realmente apreciando um fruto acessório, enquanto as sementes são os verdadeiros frutos. O morango fascina porque desafia nossas ideias tradicionais sobre o que é uma fruta. Ele pertence ao gênero Fragaria e é rico em nutrientes, o que o torna um complemento delicioso e saudável à nossa dieta. Seja em saladas, smoothies ou simplesmente fresco, o morango não é apenas uma guloseima, é um banquete para os olhos e para o paladar. Você já pensou na ciência por trás das suas frutas favoritas? Você consegue imaginar a arte da escultura em papel? Ima Maio é um artista talentoso que encanta muitos com suas criações impressionantes. Suas obras se destacam por designs meticulosos, que exigem impressão, corte e colagem precisos. Cada peça reflete sua incrível atenção aos detalhes e paixão pela arte. Ima Maio passa horas aperfeiçoando suas esculturas, mostrando que a arte requer dedicação e paciência, seja criando flores delicadas ou animais complexos. Sua habilidade de transformar uma simples folha de papel em uma figura viva é realmente impressionante. O público frequentemente se surpreende com como ele consegue dar vida a esses materiais, criando um espetáculo visual que convida a uma observação mais atenta. O próprio processo é uma arte, combinando técnicas tradicionais com uma abordagem moderna. A cada nova descoberta em seu trabalho, o mundo da escultura em papel continua a crescer, inspirando outros a explorar seus próprios talentos artísticos. O que Ima Maio criará a seguir? As possibilidades são infinitas. Um perfume pode realmente atrair guepardos selvagens. Recentemente, grupos de pesquisa sobre vida selvagem fizeram uma descoberta fascinante. O cheiro de Obsession for Men, da Calvin Klein, atrai surpreendentemente bem esses grandes felinos rápidos e discretos. Os guepardos, conhecidos por sua incrível velocidade e estilo único de caça, geralmente evitam os humanos. No entanto, o aroma forte e intenso desse colônia despertou sua curiosidade, ajudando a equipe de filmagem a se aproximar dessas criaturas majestosas para as gravações. O cheiro parece ter superado sua cautela natural, permitindo que a equipe capturasse imagens impressionantes desses belos animais em ação. Essa conexão intrigante mostra o quanto os animais são sensíveis aos cheiros em seu ambiente. Quem sabe que outros aromas podem atrair diferentes espécies? Isso abre um mundo de possibilidades para amantes da vida selvagem e cineastas. Você sabia que a quinina vem de uma árvore? A árvore Sanchonatri, que cresce na América do Sul, guarda um segredo incrível. Sua casca é a fonte da quinina, um poderoso remédio contra a malária que salvou muitas vidas.
A quinina impede a reprodução do parasita da malária, tornando-se um tratamento importante em regiões onde a doença é comum. Mas não é só isso. A quinina também dá ao refrigerante seu sabor levemente amargo, o que a torna um ingrediente popular em coquetéis, como o gin tônica. Essa conexão fascinante mostra como uma árvore contribui não apenas para a medicina, mas também para o nosso prazer com as bebidas. Imagine saborear uma bebida refrescante, sabendo que a casca da árvore ajudou na luta contra uma doença grave. A árvore Sanchonatri realmente une a natureza e nosso dia a dia de uma maneira surpreendente. Acredite ou não, bolas de golfe são tesouros de pescador. Glenn Berger encontrou uma maneira única de pescar. Ele mergulha nos lagos da Flórida e coleta bolas de golfe, transformando esse hobby inusitado em um negócio de sucesso. Todo ano, ele resgata mais de 1 milhão de bolas perdidas que afundam na água após serem atingidas do campo. Com uma média impressionante de 5.480 bolas por dia, Glenn não só coleta esses itens valiosos, mas também ganha entre 15 e 17 milhões de dólares. Suas expedições de pesca não são fáceis, pois ele frequentemente encontra cobras e jacarés escondidos na água turva. Essas aventuras tornam seu trabalho emocionante e bastante arriscado. No entanto, a determinação e a paixão de Glenn por esse negócio inusitado transformaram o que muitos poderiam considerar lixo em tesouro. Bolas de golfe, uma vez perdidas e esquecidas, podem ser limpas e vendidas, mostrando como o pensamento inovador pode levar a oportunidades surpreendentes. Quem diria que mergulhar por bolas de golfe poderia ser tão lucrativo? Os geodos Specs são incríveis ímãs em forma de pentágonos que abrem um mundo de criatividade, permitindo criar mais de 100 figuras geométricas únicas. Eles são perfeitos para quem quer dar um toque diferente ao escritório ou à mesa. Os geodos Specs não são apenas divertidos, mas também ajudam a aliviar o estresse. Ao montar e reorganizar esses ímãs, você revela seu lado criativo, o que ajuda a clarear a mente e reduzir o estresse. Seja construindo estruturas complexas ou formas simples, as sensações táteis podem ser relaxantes e inspiradoras. De estudantes a profissionais, todos podem aproveitar o processo de manipulação desses ímãs coloridos, tornando-os uma ótima adição a qualquer ambiente. Que tal adicionar um pouco de criatividade ao seu espaço de trabalho monótono e ver como os geodos Specs podem trazer alegria ao seu dia? Você sabia que na Itália foi construído um tribunal para processar a máfia? Essa decisão surpreendente foi tomada na década de 1980, quando o governo italiano decidiu enfrentar o crime organizado. O tribunal em Palermo foi projetado especificamente para um caso único, que começou em 1986, envolvendo 474 réus ligados à máfia siciliana. O julgamento, que durou 6 anos, é considerado o maior da história. Foi um passo ousado na luta contra a poderosa máfia, com juízes e promotores incansavelmente buscando justiça, apesar das ameaças e intimidações. Durante essa intensa batalha legal, as evidências revelaram a extensão das operações da máfia e da corrupção, marcando um ponto crucial na luta contínua da Itália contra o crime. O processo não apenas buscou responsabilizar os criminosos, mas também inspirou a sociedade a acreditar no sistema legal. Você consegue imaginar a coragem necessária para realizar um projeto tão grandioso? Você sabia que Cameron Dallas tem um segundo nome? Esse popular influenciador e ator nasceu como Cameron Alexander Dallas em 8 de setembro de 1994. Ele ficou famoso graças ao aplicativo Vine, onde seus vídeos engraçados conquistaram milhões, rapidamente o tornando uma estrela das redes sociais. Mas os fãs gostam não só do seu conteúdo divertido, a personalidade carismática de Cameron também atrai, conquistando os corações dos seguidores em plataformas como Instagram e YouTube. Os fãs frequentemente se perguntam sobre o significado do seu segundo nome, Alexander, que significa defensor do povo. Isso adiciona um toque encantador, já que muitos fãs sentem uma conexão com ele, não apenas como uma estrela, mas também como alguém que defende seus admiradores. Com seus diversos talentos em atuação, música e negócios, Cameron continua a evoluir, nos fazendo questionar o que ele fará a seguir. Um fato incrível sobre o lago do vulcão Irazu. Localizado no coração da Costa Rica, o vulcão Irazu oferece mais do que vistas deslumbrantes. Ele abriga um lago verde impressionante que fascina a imaginação. Mas não se engane, esse lago não é um corpo d'água comum.
Sua cor verde vibrante se deve à sua composição química única, principalmente a alta acidez resultante da atividade vulcânica na região. Imagine estar na borda da cratera, sentindo uma brisa fresca enquanto admira aquela água verde brilhante. A acidez vem de minerais ácidos, como o enxofre, que se dissolvem no lago, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida que você esperaria encontrar em um lago típico. No entanto, esse contraste marcante entre a vegetação exuberante ao redor do vulcão e o lago vibrante e alienígena cria um charme sobrenatural que atrai aventureiros e amantes da natureza. O vulcão Irazu não é apenas uma maravilha geológica, é um lembrete do poder e da imprevisibilidade da natureza, mostrando como algo que parece belo pode surgir de processos tão intensos sob nossos pés. Visitar essa cratera oferece uma visão das forças ardentes que moldam nosso planeta. Acredite ou não, este peixe tem duas zonas de visão. O incrível peixe de água doce, conhecido como An-Ableps, ou peixe de 4 olhos, vive em rios e lagos quentes da América Central e do Sul. O que o torna único no reino animal é a estrutura especial de seus olhos. Cada olho é dividido em 2 partes horizontais. Esse design incomum permite que o An-Ableps veja acima e abaixo da água ao mesmo tempo, o que é uma vantagem incrível para detectar predadores e presas. Cada metade do olho possui 2 retinas e 2 córneas separadas, criando um super sistema de visão. Imagine olhar para o céu e para o mundo subaquático sem precisar virar a cabeça. Essa adaptação é especialmente útil, já que o An-Ableps frequentemente desliza na superfície da água, facilitando a busca por alimento e mantendo-se alerta a perigos. A natureza não é incrível? Você sabia que a chuva de cor de sangue realmente pode acontecer? Esse fenômeno incomum ocorre quando ventos fortes levantam partículas de areia do deserto e as levam para altas altitudes na atmosfera. Quando essas pequenas partículas se misturam com a chuva, a água pode adquirir um tom avermelhado, criando a impressão de que está sangrando. Normalmente, isso é observado em regiões áridas durante tempestades de poeira intensas. Claro, não é sangue de verdade, mas a visão pode ser impressionante e assustadora. A areia, frequentemente de lugares como o deserto do Saara, é levantada nas nuvens a grandes distâncias, às vezes percorrendo centenas de milhas, antes de se misturar com a precipitação. Quando a chuva cai, ela pode deixar manchas enferrujadas nas superfícies, surpreendendo e intrigando as pessoas. Então, da próxima vez que você ver uma chuva estranha, lembre-se da fascinante conexão entre poeira e clima. Adivinhe o que realmente movimenta as telas digitais animadas? Sequências digitais dão vida aos nossos designs favoritos, permitindo que os usuários criem animações vibrantes e atraentes com ferramentas como Adobe Firefly ou After Effects. Esses programas abrem possibilidades criativas ilimitadas, permitindo que artistas e designers transformem imagens estáticas em experiências dinâmicas. Com apenas um clique, você pode mudar instantaneamente a exibição, tornando os eventos mais emocionantes e envolventes. Além disso, algumas telas conseguem até detectar movimento, adaptando a visualização de acordo com a sua proximidade. Essa tecnologia impressionante não é apenas para publicidade. Ela é usada em museus, shows e festas, encantando o público em todos os lugares. Seja uma incrível instalação de arte ou um estande publicitário, as telas digitais animadas adicionam estilo e emoção. Então, da próxima vez que você ver uma tela deslumbrante, lembre-se de que por trás dela há uma sequência digital criando essa mágica. E se eu te disser que o café tem mais de 100 tipos, mas apenas 2 deles, arábica e robusta, enchem nossas xícaras? O café arábica, conhecido pelo seu sabor suave e aromático, é a estrela do show, representando cerca de 60% da produção mundial de café. Ele é apreciado por seu gosto doce e delicado, que muitos amantes de café desejam. Por outro lado, temos a robusta, que oferece um sabor mais forte e amargo, além de conter mais cafeína. Isso torna a robusta popular em cafés expresso e instantâneos, especialmente em regiões onde as pessoas preferem bebidas mais fortes. Juntos, esses 2 tipos formam a base da indústria do café, influenciando as formas de preparo e as preferências de sabor ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você tomar seu café da manhã, lembre-se da emocionante jornada que vai de várias variedades de café até a sua bebida favorita. É verdade que os tamanduás têm 3 dedos? O tamanduá-bandeira, cujo nome científico é Myrmecophaga tridactyla, realmente justifica seu nome, que significa tamanduá de 3 dedos.
Esses seres incríveis são adaptados para cavar em formigueiros e cupinzeiros. Seus longos focinhos são perfeitos para comer suas iguarias favoritas, e suas patas dianteiras fortes e garras afiadas permitem que eles rompam as casas duras dos insetos. Apesar do nome, esses mamíferos notáveis não se alimentam apenas de formigas. Eles também comem cupins e até algumas frutas. Com um comprimento de corpo de até 2,1 metros, incluindo caudas longas, os tamanduás-bandeira impressionam pelo tamanho, mas são também extremamente tímidos e preferem viver sozinhos. Suas adaptações únicas fazem deles coletores de alimentos habilidosos, mas eles estão cada vez mais ameaçados pela perda de habitat. A natureza não é incrível ao criar seres tão impressionantes? Prepare-se para se surpreender com incríveis ilusões ópticas. Esses fenômenos visuais fascinantes acontecem quando camadas de ar com diferentes temperaturas criam algo parecido com uma miragem. Esse efeito pode ocorrer tanto em climas quentes quanto frios, fazendo com que horizontes distantes pareçam distorcidos, ondulados, ou até como água cintilante. Quando o ar quente está acima do ar frio, a luz se curva ao passar por essas camadas, e nossos olhos interpretam a imagem de forma errada. Você pode ver um horizonte brilhando como um reflexo na água, ou objetos que parecem estar mais altos ou mais baixos do que realmente estão. Imagine um deserto plano ou uma paisagem fria de inverno enganando seus olhos. O melhor de tudo é que qualquer um pode testemunhar essas ilusões em um quente dia de verão ou em uma fresca noite de inverno. Então, da próxima vez que você estiver explorando, preste atenção no horizonte. O que você verá pode te surpreender. Você sabia que a Intel começou como Integrated Electronics? Em 1968, dois grandes gênios, Robert Noyce e Gordon Moore, se uniram para criar uma empresa que mudaria para sempre a tecnologia. Inicialmente chamada de Integrated Electronics, a Intel focou no desenvolvimento de microchips inovadores. O nome foi logo abreviado para Intel, combinando as palavras integrados e eletrônica. Noyce e Moore queriam revolucionar a computação, e essa ambição levou à criação de produtos inovadores, como o primeiro microprocessador do mundo em 1971. Essa invenção não apenas deu vida aos computadores pessoais, mas também lançou as bases da computação moderna como a conhecemos hoje. A evolução da Intel ao longo dos anos ajudou a moldar indústrias, desde jogos até inteligência artificial, redefinindo como usamos a tecnologia. Hoje, a Intel é um gigante no mundo da tecnologia, conhecida por sua busca constante por inovação. Da próxima vez que você usar um computador ou smartphone, lembre-se de que tudo começou com a visão de dois homens que ousaram sonhar grande e mudar o futuro da eletrônica. Difícil de acreditar, mas o sorvete pode causar dor. Esse fenômeno, conhecido como neuralgia dos gânglios espinhais, acontece quando você come sorvete muito rápido. Uma dor aguda e repentina costuma surpreender as pessoas, fazendo com que elas parem no meio da mordida. O que acontece quando algo muito frio, como o sorvete, toca o céu da boca, e isso provoca uma reação nas terminações nervosas. Esses nervos enviam sinais ao cérebro, criando uma sensação intensa de desconforto, mas de curta duração. O cérebro interpreta isso como dor, já que é uma reação a uma mudança brusca de temperatura. É um lembrete de que até as delícias saborosas têm suas peculiaridades. Felizmente, essa dor geralmente passa rápido, permitindo que você aproveite seus sabores favoritos novamente. Apenas lembre-se de que da próxima vez vale a pena fazer mordidas menores para evitar essa surpresa desagradável. Já pensou no sorvete como uma possível fonte de dor? Difícil de acreditar, mas as tarântulas são gigantes amigáveis. Esses incríveis aracnídeos podem parecer assustadores por causa do seu tamanho grande e corpo peludo. No entanto, as tarântulas não são predadores tão ferozes como muitos pensam. Na verdade, apesar de suas poderosas presas venenosas e impressionantes mecanismos de defesa, elas geralmente são criaturas muito tranquilas. As tarântulas preferem evitar o contato com humanos e só mordem em caso de ameaça. Se uma mordida acontecer, pode causar dor local, semelhante à de uma picada de abelha, mas reações graves são extremamente raras. A maioria das pessoas descobrirá que essas aranhas, quando tratadas corretamente, podem ser até companheiras gentis. Elas se alimentam principalmente de insetos, usando suas teias para criar abrigos e capturar presas. Então, da próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que ela está mais interessada em se manter à distância do que em causar danos. Talvez isso mude sua percepção sobre essas incríveis aranhas.
Você pode se surpreender. O cheiro e o sono profundo. Quando você entra em sono profundo, seu olfato fica menos ativo. Esse fenômeno interessante significa que até cheiros fortes como fumaça podem não te acordar. Seu cérebro entra em um estado em que é menos sensível ao ambiente, priorizando o descanso e a recuperação. Cientistas acreditam que essa diminuição da sensibilidade é um mecanismo de sobrevivência, permitindo que nos concentremos na recuperação do corpo sem interrupções constantes. No entanto, isso destaca um importante problema de segurança. Confiar apenas nos instintos enquanto dorme pode ser perigoso. Por isso, detectores de fumaça são essenciais em casa. Eles servem como um apoio confiável para seus sentidos, alertando sobre perigos, mesmo quando suas percepções naturais estão em modo automático. Então, embora o sono profundo seja importante para a saúde, não se esqueça da segurança e instale alarmes. Você pode acreditar nisso sobre o seu corpo? O corpo humano é incrível, não apenas por suas funções, mas também pelos materiais que produz. Na verdade, ao longo da vida, ele gera carbono suficiente para criar cerca de 900 lápis. Esse fato surpreendente destaca a importância do carbono em nossa biologia. O carbono é um bloco de construção essencial da vida, presente no DNA, nas proteínas e até nas gorduras. Nossos corpos absorvem carbono dos alimentos e do ar, transformando-o em energia necessária para viver. No dia a dia, processos celulares constantes quebram e reciclam o carbono, mostrando como nossos corpos funcionam de forma eficiente. Então, da próxima vez que você apontar um lápis, pense em como seu corpo contribui para o mundo ao transformar elementos cotidianos em ferramentas úteis. É incrível perceber que enquanto escrevemos e criamos, nossa biologia apoia silenciosamente o mundo. Quais outros fatos surpreendentes você acha que o corpo humano esconde? Você sabia que barreiras linguísticas influenciaram o faroeste clássico? No icônico filme de John Ford de 1964, chamado Outono em Cheyenne, os atores enfrentaram dificuldades inesperadas devido a problemas de comunicação. A mistura de inglês com línguas nativas americanas às vezes dificultava a compreensão das falas e entre si, resultando em reações únicas em cenas tensas. Imagine como é atuar em um papel dramático sem entender completamente o que seu parceiro de cena está dizendo. Isso criou uma atmosfera que era ao mesmo tempo tensa e incrivelmente envolvente, enquanto os atores lidavam com seus papéis, combinando emoções sinceras e improvisação. Como resultado, as performances trouxeram autenticidade ao filme, destacando no gênero faroeste. Ao mostrar a realidade das diferenças linguísticas, Ford revelou temas mais profundos de incompreensão e conexão entre culturas, enriquecendo a trama de uma forma que ainda é relevante mesmo após o fim do filme. O que você acha que isso influenciou o legado do filme? Prepare-se para se surpreender com a escolha da comédia de Bill Murray. Em uma reviravolta inesperada, o lendário ator Bill Murray afirmou que a comédia de 2004, Kung Fu Chaos de Hong Kong, é o auge da comédia moderna. Este filme vibrante, dirigido por Stephen Chow, combina comédia slapstick com ação de Kung Fu, criando uma experiência única que encanta espectadores ao redor do mundo. A história se passa em Xangai, na década de 1940, e acompanha um aspirante a gangster que se vê no meio de uma intensa batalha entre escolas de artes marciais rivais. Cheio de coreografias emocionantes, personagens marcantes e piadas inteligentes, o filme quebra barreiras ao misturar diferentes estilos de comédia. O apoio de Murray destaca o brilho do filme, incentivando espectadores de todas as idades a descobrir seu humor e alma. Com sua narrativa divertida e cenas inesquecíveis, será que Kung Fu Chaos realmente é uma obra-prima da comédia? Vamos descobrir a verdade sobre a hibernação dos ouriços. Os ouriços são criaturas incríveis, especialmente por causa de sua habilidade única de hibernar. Durante a temporada ativa, seu coração pode bater até 250 vezes por minuto. No entanto, quando o inverno chega, esses mamíferos espinhosos se preparam para um longo sono que pode durar meses. Eles entram em hibernação quando a temperatura do corpo cai mais de 20%. Essa adaptação maravilhosa permite que eles sobrevivam aos meses frios, gastando muito pouca energia. Surpreendentemente, seu ritmo cardíaco também diminui bastante, chegando a apenas 20 batimentos por minuto, o que pode dar a impressão de que estão mortos. Essa impressionante estratégia de sobrevivência destaca não apenas sua resistência, mas também as maravilhas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar nos ouriços, lembre-se, eles são campeões da hibernação.
Acredite ou não, mas as latas de cerveja chegaram aqui. Em 1935, a empresa Kruger Brewing deu um passo revolucionário em Richmond, Virgínia, lançando a primeira cerveja enlatada no Ciboacha. Essa ideia inovadora mudou a forma como as pessoas desfrutavam de sua bebida favorita, tornando-a mais fácil de transportar e armazenar. Antes, a cerveja era vendida em garrafas ou barris, o que tinha suas limitações. A introdução das latas não só facilitou o consumo em movimento, mas também ajudou a manter a frescura da cerveja por mais tempo. Imagine a empolgação dos moradores ao abrir uma lata de cerveja pela primeira vez. Essa mudança teve um grande impacto na indústria cervejeira, levando ao aumento das vendas de bebidas em latas e inspirando outras cervejarias a seguir o exemplo. Hoje, as latas de cerveja são comuns em piqueniques, shows e eventos esportivos em todo o país. Então, da próxima vez que você abrir uma cerveja gelada, reserve um momento para apreciar a história por trás dessa lata e a genialidade da Kruger Brewing. Você sabia que os sonhos podem parecer tão reais? Cerca de 85% das pessoas relatam ter sonhos tão vívidos que às vezes duvidam se realmente aconteceram. Esses sonhos detalhados podem incluir pessoas que conhecemos, lugares que visitamos ou até cenários estranhos que nunca ocorreram. Esse fenômeno está relacionado à forma como nosso cérebro processa emoções e experiências durante o sono REM. Quando os sonhos acontecem, na verdade, os cientistas acreditam que os sonhos desempenham um papel importante no fortalecimento da nossa memória e no processamento de emoções. Então, quando você acorda e não consegue entender se algo foi real ou apenas um sonho, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas passam por isso, o que leva a discussões fascinantes sobre os mistérios da mente e a natureza da realidade. Portanto, da próxima vez que você se perguntar se um sonho foi real, lembre-se de que essa é uma experiência comum que nos une a todos. Difícil de acreditar, mas bolsos falsos estão por toda parte. Você pode pensar que os bolsos são uma parte essencial das roupas, mas sabia que muitas peças têm bolsos falsos ou decorativos? Designers frequentemente adicionam esses bolsos apenas para enfeitar, criando roupas estilosas sem o volume ou o tecido que seriam necessários para bolsos reais. Essa escolha inteligente de design ajuda a reduzir os custos de produção, permitindo que as marcas mantenham os preços baixos. Além disso, ao usar bolsos falsos, os designers preservam uma silhueta elegante que se ajusta bem ao corpo. Embora possa ser frustrante não encontrar um lugar para as chaves ou o celular, esses bolsos falsos podem adicionar um toque estiloso ao seu look. Na próxima vez que você experimentar uma nova roupa, reserve um momento para verificar se esses bolsos são reais ou apenas decorativos. Você ficará surpreso com os segredos da Antártica. Este continente gelado, coberto por impressionantes geleiras e lar de animais únicos, é um dos lugares mais intocados da Terra. Não há população nativa e a atividade humana é principalmente limitada a estações de pesquisa e expedições científicas. Essa situação ajuda a manter a Antártica em seu estado original, permitindo que os cientistas estudem os efeitos das mudanças climáticas sem a interferência da urbanização ou poluição. No entanto, a Terra está sob pressão devido ao aumento das temperaturas globais, o que resulta no derretimento do gelo e na alteração dos ecossistemas. Pesquisadores notaram que até mesmo pequenas marcas humanas podem impactar significativamente esse delicado equilíbrio. Proteger a Antártica é importante não apenas para sua incrível biodiversidade, mas também para nossa compreensão das mudanças climáticas. Se não conseguirmos preservar este laboratório natural, o que acontecerá com as pistas importantes sobre o futuro do nosso planeta? Descubra o que realmente desafia a gravidade no Canadá. Em um lugar incrível chamado Baía de Hudson, cientistas encontraram uma estranha anomalia onde a gravidade parece enfraquecer. Esse fenômeno inesperado questiona nossa compreensão sobre como a gravidade funciona. Normalmente esperamos que a gravidade nos puxe para baixo com uma força constante, mas aqui as medições mostram que os objetos pesam um pouco menos do que em outros lugares. Os pesquisadores acreditam que isso pode estar relacionado a uma combinação de fatores, incluindo as características geológicas da região e o impacto do derretimento das geleiras. Gigantescas geleiras costumavam pressionar a Terra, e à medida que derretem, a crosta terrestre começou a se elevar. Essa situação incomum oferece aos cientistas uma oportunidade única de explorar não apenas as forças gravitacionais, mas também a fascinante interação entre geologia e física. Então, da próxima vez que você ouvir sobre fenômenos misteriosos, lembre-se da Baía de Hudson.
um lugar onde a gravidade faz uma pausa. Uluru, ou Ayers Rock, é um impressionante monólito de 348 metros na Austrália, que tem um profundo significado espiritual para o povo Anangu, os tradicionais guardiões dessa terra. Em 2019, a escalada em Uluru foi oficialmente proibida, um passo importante para respeitar a rica cultura e tradições dos Anangu. Embora os aventureiros não possam mais subir a rocha, ainda podem explorar sua base, onde várias trilhas permitem que os visitantes sintam de perto sua majestosa presença. Nessas trilhas, você encontrará placas informativas e passeios que contam histórias sobre a história deste lugar e os aborígenes ligados à terra. Essa decisão incentiva todos a valorizar e respeitar a cultura indígena, enquanto desfrutam da beleza natural de Uluru. O que você acha da decisão de proibir a escalada? Você sabia que os emojis surgiram no Japão nos anos 90? Naquela época, Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de emojis, pequenas pictogramas que ajudavam as pessoas a expressar emoções e ideias em mensagens digitais. Esse conjunto original incluía imagens simples como corações, rostos sorridentes e vários símbolos do clima. Com o avanço da tecnologia, os emojis também evoluíram. Eles se tornaram uma parte importante da comunicação móvel, transmitindo sentimentos e adicionando um elemento visual às nossas conversas por texto. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo usam emojis para expressar humor, tristeza, amor e muito mais, muitas vezes tornando as conversas mais pessoais e vibrantes. A evolução dos emojis reflete como nos comunicamos na era digital, combinando tecnologia e emoções de uma forma que antes só era possível com palavras. Você consegue imaginar uma conversa sem emojis? Você já teve dificuldades em encontrar espaço para bandejas de carne no congelador? Cientistas descobriram uma maneira inteligente que pode facilitar sua vida. Usando as bordas do congelador, você pode armazenar as bandejas de carne na vertical, transformando o espaço não utilizado em uma solução prática de armazenamento. Em vez de empilhar as bandejas de forma desordenada, esse método ajuda a mantê-las organizadas e facilmente acessíveis. Imagine retirar uma fileira bem arrumada dos seus cortes de carne ou opções marinadas favoritas. Essa ideia simples não só aumenta a capacidade do seu congelador, mas também ajuda a evitar derramamentos e sujeira. Além disso, torna o preparo das refeições mais eficiente e garante que você encontre tudo o que precisa quando estiver pronto para cozinhar. Armazenando os alimentos dessa forma, fica mais fácil acompanhar o que você tem e diminui a chance de esquecer ingredientes no fundo do congelador. Então, por que não experimentar e mudar a forma como você armazena seus alimentos hoje mesmo? Sim, existem. A cobra branca, também conhecida como cobra albina, é uma variação interessante da cobra tradicional e é bastante rara. Essas serpentes são especiais por causa de sua pele branca ou cremosa, resultado de uma mutação genética que impede a produção do pigmento melanina. A falta de cor as destaca entre as cobras marrons ou pretas mais comuns, mas também as torna vulneráveis na natureza, pois dependem do camuflagem para caçar e evitar predadores. Elas podem ser encontradas em algumas partes da África e da Ásia, e se comportam da mesma forma que suas parentes de cores tradicionais, incluindo a toxicidade e a postura de defesa. Devido à sua aparência única, as cobras albinas costumam atrair atenção em zoológicos e centros de conservação. Não é incrível como a natureza cria variações tão incomuns? A verdade é que viajar era difícil. Antigamente, os viajantes dependiam de portmanteaus, grandes e pesados baús de madeira. Imagine como era difícil carregar uma mala pesada com pernas. Esses baús eram não só desconfortáveis, mas também exigiam muito esforço para serem transportados de um lugar para outro. Ao contrário das malas com rodinhas que usamos hoje e que rolam facilmente ao nosso lado, esses primeiros recipientes de viagem tornavam as viagens leves uma fantasia. Os portmanteaus eram cheios de tudo o que o viajante precisava, mas seu peso era uma grande desvantagem. Quando as pessoas se deslocavam de cidade em cidade, o esforço para carregar esses baús de madeira tornava cada viagem cansativa. Felizmente, inovadores acabaram criando soluções mais práticas, abrindo caminho para a bagagem estilosa e confortável que conhecemos hoje. Você consegue imaginar como seria andar com um desses baús em vez de uma mala moderna? Descubra os incríveis benefícios do delineador com FPS. Este produto inovador combina maquiagem e cuidados com a pele, realçando seus olhos e protegendo-os dos raios UV prejudiciais.
Delineadores tradicionais focam apenas na estética, mas este delineador especial utiliza FPS e Semprotan, uma fórmula única que oferece benefícios duplos. Ao aplicar este delineador, você não só destaca os olhos, mas também cria uma barreira protetora contra a exposição solar, que pode danificar a pele. Este produto é feito para quem quer estar bonito e cuidar da pele, mudando as regras da rotina de beleza. Imagine aproveitar um dia ensolarado sem se preocupar com os danos do sol na delicada pele ao redor dos olhos. A capacidade de melhorar sua maquiagem e proteger contra os raios UV é o futuro dos produtos de beleza. Fique de olho nessa novidade empolgante na próxima vez que for comprar maquiagem. Porque a gravidade nos une como o amor. Assim como o amor, a gravidade é uma força poderosa que nos conecta. A gravidade, a atração entre massas, nos mantém na Terra e mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. Essa atração terrestre é semelhante a como o amor aproxima as pessoas, destacando nossa experiência humana comum. Se pensarmos bem, tanto a gravidade quanto o amor mostram a interconexão de tudo no universo. Os átomos em seu corpo se atraem, assim como amigos e famílias se ligam pelo amor. Essas forças mostram que, seja em nível cósmico ou em nossos relacionamentos pessoais, as conexões são essenciais para a nossa existência. Na próxima vez que você sentir um impulso de amor ou olhar para as estrelas, lembre-se, assim como a gravidade nos mantém, o amor eleva nosso espírito e nos une a todos. Não é incrível como duas forças fundamentais do universo se refletem uma na outra? Você já se perguntou por que os golfinhos se comportam assim? É surpreendente que os golfinhos da Amazônia tenham um comportamento incomum, realmente único no mundo animal. Esses seres inteligentes foram vistos colocando partes raras de seus corpos nas respirações uns dos outros, e os pesquisadores ainda tentam entender por que fazem isso. Essa interação peculiar pode ter várias funções sociais, como fortalecer os laços entre os golfinhos ou até afirmar a dominância no grupo. Ao contrário da maioria dos animais marinhos, os golfinhos da Amazônia são conhecidos por sua natureza brincalhona e curiosa, frequentemente exibindo comportamentos únicos que os destacam dos outros. Como vivem em ecossistemas complexos dos rios da Amazônia, suas interações podem oferecer informações valiosas sobre comunicação social e relacionamentos no ambiente aquático. Esse comportamento fascinante nos faz refletir sobre a complexidade das relações animais. Quem diria que os golfinhos têm maneiras tão interessantes de se comunicar entre si? E se eu falasse sobre o valor das ruínas na arquitetura? O valor das ruínas é uma ideia fascinante que influencia a forma como certos edifícios são projetados. Arquitetos que adotam essa visão criam construções com foco na estética, mesmo quando estão em deterioração. Imagine uma linda igreja antiga ou um castelo em ruínas que ainda mantém seu charme apesar de seu estado. Essa abordagem não apenas destaca a beleza da destruição, mas também assegura que, se o edifício desmoronar, ele deixará ruínas impressionantes que exigem pouca manutenção. Usando materiais duráveis e um design cuidadoso, os arquitetos podem criar espaços que resistem ao teste do tempo, convidando futuras gerações a apreciar a arte. O valor das ruínas desafia as ideias tradicionais de permanência, nos incentivando a encontrar beleza na natureza efêmera dos edifícios. Essa perspectiva pode mudar nossa percepção sobre locais históricos e seu significado em nosso mundo moderno. A ilurofobia é o nome oficial para o medo intenso e irracional de gatos. Para quem sofre disso, até mesmo ver ou pensar em um gato pode provocar grande ansiedade ou ataques de pânico. Imagine que você está andando na rua e vê um gato peludo. Uma pessoa com ilurofobia pode reagir como se tivesse visto um fantasma. Esse medo muitas vezes não está apenas relacionado aos gatos, mas pode surgir de experiências ou crenças erradas sobre eles. Talvez na infância alguém tenha se deparado com um gato assustador ou ouvido muitas histórias aterrorizantes sobre eles. Compreender a ilurofobia é muito importante, pois ajuda a entender como as fobias podem afetar a vida cotidiana, relacionamentos e saúde mental. O apoio de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental pode ajudar aqueles que enfrentam essa fobia a superar seus medos e viver de forma mais tranquila. Você sabia que o peixe-lua pode pesar 2 toneladas? Esse incrível gigante é considerado um dos peixes mais pesados dos nossos oceanos, alcançando mais de 3 metros de comprimento. Seu nome científico é mola-mola. O peixe-lua se destaca não apenas pelo seu tamanho e peso, mas também pela sua capacidade de reprodução.
Esses seres maravilhosos podem produzir até 300 milhões de ovos de uma só vez, tornando-se os vertebrados mais prolíficos do planeta. Imagine, apesar de tanta prole, os jovens peixes-lua começam suas vidas do tamanho de um dedo. Esse impressionante caminho de crescimento destaca a biologia única do peixe-lua e os desafios que enfrentam em seu vasto habitat marinho. Infelizmente, devido à pesca excessiva e à perda de habitat, esses gentis gigantes estão ameaçados. Estudar o peixe-lua nos abre os olhos para as complexas interações nos ecossistemas marinhos, lembrando-nos da importância de proteger nossos oceanos e seus incríveis habitantes para as futuras gerações. Prepare-se para a surpresa, a drama dos Beatles nas Filipinas. Em 1966, durante sua famosa turnê mundial, a lendária banda enfrentou um desvio inesperado em sua aventura. Eles foram convidados para um luxuoso almoço no Malacañang, a residência da primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, mas acabaram perdendo o evento. Essa decisão não agradou o público e gerou revolta entre fãs e autoridades. Muitos viram isso como uma falta de respeito à hospitalidade do país, criando uma atmosfera tensa. Os Beatles enfrentaram uma despedida hostil, cercados por multidões irritadas e segurança reforçada. Esse escândalo deixou uma marca tão forte que a banda prometeu nunca mais voltar às Filipinas. É incrível como um simples almoço perdido se tornou um momento histórico no rock. E se tudo tivesse sido diferente? Você sabia que a maquiagem surgiu no Antigo Egito? Muito antes de Cleópatra assumir o trono, as mulheres já usavam ingredientes naturais para realçar sua beleza. Os egípcios antigos utilizavam coisas como frutas e bagas trituradas para dar cores vibrantes aos lábios e bochechas. Eles até experimentavam com coal, uma mistura de galena e outros minerais, para delinear os olhos, o que não só embelezava, mas também protegia do sol. A maquiagem não servia apenas para a beleza. Tinha um significado cultural, refletindo o status social e crenças religiosas. Por exemplo, as cores e estilos variavam conforme as classes e muitas vezes estavam ligados a festividades e cerimônias. Essa rica história mostra que o desejo de se expressar através da maquiagem é uma prática atemporal, compartilhada por muitas gerações. Você consegue imaginar quais outros segredos de beleza essas mulheres antigas guardavam? Por que Hafthor Björnsson nos impressiona tanto? Em 2018, Hafthor Björnsson, famoso por seu papel como Montanha em Game of Thrones, alcançou um sucesso incrível ao se tornar o homem mais forte do mundo. Nascido na Islândia, Hafthor mede 2 metros e 6 centímetros e pesa mais de 180 quilos, o que demonstra suas impressionantes dimensões e força necessárias para competições de força. Sua jornada até o título não envolveu apenas levantar pesos. Foi marcada por treinos intensos, dedicação e uma dieta rigorosa. Björnsson é conhecido por ter levantado impressionantes 500 quilos no levantamento terra, quebrando recordes e expandindo os limites da força humana. Sua vitória nas competições de 2018 incluiu provas extenuantes que testaram não só a força física, mas também resistência e estratégia. Além de sua força física, a personalidade carismática de Hafthor e sua determinação conquistaram os corações de fãs ao redor do mundo. Como esse gigante da força alcançou tanta fama em um esporte que muitas vezes é ofuscado por outros? Vamos revelar a verdade sobre o Vivid Sydney. Este incrível evento anual transforma a cidade em um reino deslumbrante de luz e cor. De maio até junho, pontos turísticos icônicos de Sydney, como a Ópera e a Ponte do Porto, se tornam telas para magníficas obras de arte em luz. Artistas e designers de todo o mundo se reúnem para mostrar sua criatividade, projetando imagens e animações impressionantes que dançam pela paisagem urbana. Visitantes, tanto locais quanto de longe, passeiam entre as instalações vibrantes, desfrutando de música e apresentações ao vivo, o que adiciona uma atmosfera mágica ao festival. À noite, as ruas se enchem de pessoas encantadas por essa experiência única, tornando um dos eventos mais esperados da Austrália a cada ano. Você já viveu um festival que combina arte, tecnologia e comunidade como este? Você já viu uma bolinha de vidro quicando mais alto? As bolinhas de vidro surpreendem muitos com seu impressionante kick em comparação com as de borracha. O segredo está na sua elasticidade. Quando a bolinha de vidro bate na superfície, ela quase não muda de forma, o que significa que mantém a maior parte da sua energia cinética. Essa conservação de energia permite que a bolinha de vidro quique mais alto.
Ao contrário delas, as bolinhas de borracha se deformam mais ao bater. Elas se comprimem e absorvem mais energia, resultando em um kick menor. Essa diferença fascinante ilustra os princípios da ciência dos materiais, que desempenha um papel enorme em como os objetos do dia a dia se comportam sob impacto físico. Estudando esses materiais, cientistas e engenheiros podem desenvolver produtos melhores, desde equipamentos esportivos até roupas de proteção. Então, da próxima vez que você brincar com diferentes tipos de bolinhas, lembre-se de que materiais como o vidro podem surpreendê-lo e trazer resultados inesperados. Por que você acha que não vemos bolinhas de vidro com mais frequência em esportes ou jogos? A influência de Madonna mudou para sempre a música pop. Sua jornada rumo à fama mundial começou com o álbum de 1984, Like a Virgin, que trouxe uma ousada faixa-título que chamou a atenção do mundo todo. Este álbum não apenas apresentou melodias marcantes, ele gerou discussões sobre sexualidade e autoexpressão, ampliando os limites do que era aceitável na música mainstream. As performances provocativas de Madonna, que frequentemente combinavam teatro e música, atraíam tanto fãs quanto críticos, consolidando seu status como ícone da cultura pop. Mas o que realmente a distingue é sua incessante capacidade de reinvenção. Desde os ousados primeiros passos nos anos 80, até a imagem estilosa e audaciosa que ela representa hoje, Madonna está sempre mudando seu som e sua imagem, inspirando inúmeros artistas ao longo do caminho. Ela quebrou estereótipos de estrelas pop femininas tradicionais, mostrando que uma artista pode ser ousada e sem desculpas. Com sucessos que abrangem décadas, Madonna prova que a criatividade não tem idade, o que ela fará a seguir em sua incrível carreira. Na Índia, a chegada de um menino é um momento de alegria, e as folhas de manga têm um papel especial nessa festa. Tradicionalmente, as famílias usam folhas de manga vibrantes para decorar suas casas e criar um clima festivo. Essas folhas verdes simbolizam sorte, prosperidade e felicidade associadas ao nascimento de um novo filho. Decorar a casa com folhas de manga não é apenas bonito, mas também tem um significado cultural. Acredita-se que essas folhas afastam energias negativas e atraem bênçãos para o recém-nascido. Durante a celebração, as folhas costumam ser penduradas nas portas, aumentando o espírito festivo e marcando o início de um novo caminho para a família. Então, da próxima vez que você ver folhas de manga, lembre-se de que elas podem ser um símbolo de nova vida e começos felizes. Acredite ou não, as gaivotas vivem muito bem na água do mar. Diferente da maioria das aves, esses inteligentes habitantes da costa possuem glândulas salinas localizadas logo acima dos olhos. Essas glândulas ajudam a filtrar o excesso de sal do sangue, o que é essencial quando buscam alimento à beira do oceano. Muitos animais têm dificuldades em se hidratar devido à salinidade da água do mar, mas as gaivotas se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente. Essa incrível habilidade permite que elas bebam água do mar sem sofrer com o excesso de sal, mantendo sua saúde e hidratação. Você pode ver gaivotas sentadas nos pieres ou procurando comida na praia, aparentemente ignorando o oceano salgado. Sua adaptabilidade as tornou uma das espécies de aves mais bem-sucedidas nas costas do mundo todo. Na próxima vez que você avistar uma gaivota aproveitando o sol e as ondas, reserve um momento para apreciar essa incrível adaptação, que lhes permite prosperar onde outros têm dificuldades. A natureza não é incrível? Por que é proibido sussurrar durante a caça no Alasca? Essa lei incomum foi criada para garantir a segurança e a concentração durante a caça aos alces. Quando os caçadores estão na natureza, eles não precisam de distrações que possam causar acidentes ou erros. Sussurrar pode distrair não apenas o caçador, mas também o alce que estão tentando capturar, dificultando a furtividade. Como os alces são grandes animais com comportamentos imprevisíveis, qualquer som alto pode assustá-los, levando a situações perigosas. Para promover uma caça segura, o Alasca recomenda que todos que acompanham o caçador falem baixo e evitem barulhos que possam atrapalhar a caça. Essa lei reflete um equilíbrio entre aproveitar a natureza e garantir a segurança de todos que buscam uma caça bem-sucedida. Na próxima vez que você pensar em caçar no Alasca, lembre-se dessa legislação única. E se eu disser que Thor Bjornsson levanta sua esposa? Esse método de treino inusitado mostra não só a força de Thor, mas também sua criatividade. O ex-campeão de esportes de força, conhecido por seu tamanho e força impressionantes, encontrou uma maneira única de se manter em forma e se divertir.
Levantar sua esposa, Kelsey Hanson, se tornou um treino divertido que reflete suas personalidades. Eles frequentemente compartilham vídeos engraçados desses momentos nas redes sociais, alegrando fãs ao redor do mundo. Essa forma não convencional de treino de força destaca a importância de encontrar alegria no fitness. Em vez de apenas ir à academia, Thor demonstra que os exercícios físicos podem ser divertidos e relacionados ao relacionamento. Essa atividade conjunta não só fortalece os músculos de Thor, mas também a parceria deles como casal. É um lembrete de que o fitness não precisa ser uma rotina, pode ser uma parte prazerosa da vida. Então, da próxima vez que você pensar em treinar, considere como tornar isso divertido e envolvente, assim como Thor. Que tal tentar levantar alguém próximo a você? A colher medidora é uma ferramenta incrível da China antiga. Este objeto único era essencial para medir líquidos com precisão, e se parecia com uma colher, mas tinha um significado cultural muito mais profundo. A colher medidora não era apenas um utensílio de cozinha, ela simbolizava o poder imperial, mostrando como as práticas de medição estavam profundamente integradas na sociedade chinesa. Este instrumento tinha marcas precisas que permitiam aos usuários saberem a quantidade de líquido que estavam despejando, seja para cozinhar, medicina ou cerimônias. A colher medidora ilustra a importância da precisão e dos padrões na China antiga, refletindo a abordagem complexa da ciência e da vida cotidiana. Pense em como esse utensílio influenciou a culinária e o comércio em uma época em que medições exatas eram essenciais. Portanto, da próxima vez que você usar uma colher medidora, lembre-se da história da precisão que começou com a colher medidora na China antiga. Difícil de acreditar, mas pais suecos enfrentaram recusa no nome. Em uma reviravolta inusitada, um casal na Suécia tentou nomear seu filho com uma combinação de letras que parecia um toque aleatório no teclado. Eles afirmaram que se pronunciava como Alban, mas as leis suecas sobre nomes intervieram e disseram não. Essas leis existem para proteger as crianças de nomes incomuns que podem causar constrangimento ou serem difíceis de pronunciar. Na Suécia, há uma tradição de dar nomes que são bastante simples. Isso significa que os nomes devem ser facilmente compreensíveis e seguir as normas culturais estabelecidas. Embora alguns pais busquem uma escrita única e nomes originais, o governo sueco leva muito a sério o bem-estar das crianças. Portanto, se você planeja nomear seu filho com algo incomum, leve em consideração as leis locais e as particularidades culturais. Sua escolha pode não ser tão livre quanto parece. Você sabia que as vacas azuis belgas são verdadeiros dínamos musculares? Essa incrível raça é conhecida por seus músculos bem definidos, resultado de uma mutação genética que afeta o crescimento muscular. Essa mutação reduz a produção de miostatina, uma proteína que normalmente controla o desenvolvimento dos músculos. Com menos dessa proteína, as vacas desenvolvem músculos maiores e mais robustos em comparação com outras raças. Imagine uma vaca que parece ter acabado de sair da academia. Essa característica física única não só as destaca nas fazendas, mas também desempenha um papel importante na produção de carne. A carne das vacas azuis belgas é altamente valorizada por sua maciez e sabor intenso, tornando-se um produto premium nos cardápios dos restaurantes. No entanto, essa musculatura incomum também traz desafios, como dificuldades no parto e potenciais problemas de saúde. Não é incrível como uma única modificação genética pode criar um animal tão impressionante e economicamente valioso? Por que La Paz se destaca entre outras cidades? La Paz, a capital da Bolívia, é conhecida como uma das cidades mais altas do mundo, situada a cerca de 3.600 metros, ou aproximadamente 1.800 pés, acima do nível do mar. Essa altura impressionante torna o lugar único para aventureiros e viajantes curiosos. O ar rarefeito em La Paz cria uma atmosfera especial, onde se pode apreciar paisagens dramáticas, uma cultura vibrante e vistas deslumbrantes das montanhas dos Andes. Devido à altitude, os visitantes podem sentir sintomas de mal da altitude, por isso é sempre bom descansar um pouco primeiro. As ruas da cidade estão cheias de mercados animados, festivais coloridos e uma arquitetura linda, que realmente mostram o patrimônio boliviano. Desde o emocionante Vale da Lua até o movimentado Mercado das Bruxas, La Paz oferece experiências inesquecíveis que a diferenciam de outras cidades. Você já se perguntou como é caminhar entre as nuvens? O que causa chuvas incomuns no campo? Parece que essa chuva inesperada é resultado de um fenômeno meteorológico significativo que chamou a atenção de meteorologistas e agricultores.
Regiões com clima normalmente ameno estão enfrentando chuvas intensas, o que gera tanto problemas quanto oportunidades. Esse clima instável pode ser causado por mudanças nos processos atmosféricos, como El Niño ou Laninha, que perturbam os sistemas climáticos tradicionais. Para os agricultores, o aumento das chuvas pode resultar em colheitas abundantes, mas também levanta preocupações sobre a podridão das plantas e inundações. Além disso, o excesso de água pode afetar os ecossistemas locais, alterando o habitat de várias espécies. Compreender as causas dessas mudanças nas chuvas é crucial, pois podem sinalizar alterações climáticas maiores que afetarão a agricultura em uma escala mais ampla. Estamos testemunhando os primeiros sinais das mudanças climáticas. Essa é uma questão importante que os cientistas buscam responder, já que as consequências podem impactar tudo, desde a produção de alimentos até a conservação da vida selvagem. E se eu disser que aniversários podem ser perigosos? Um surpreendente estudo suíço de 2012 revelou que a probabilidade de morrer no próprio aniversário é 14% maior. Os pesquisadores analisaram mais de 2,5 milhões de registros de óbito e encontraram esse padrão incomum, especialmente entre os idosos. Por que isso pode acontecer? Uma das razões é que o estresse emocional, ao refletir sobre o ano passado, pode afetar negativamente a saúde. Além disso, as pessoas costumam se comportar de maneira arriscada durante as comemorações, como beber demais ou comer em excesso. Também podem ocorrer erros na documentação, levando a registros incorretos de mortes nesse dia especial. Embora esse fenômeno seja surpreendente, os especialistas alertam contra conclusões apressadas. Eles sugerem que imprecisões nos dados podem distorcer os números, fazendo-nos questionar se os aniversários trazem alegria ou perigos ocultos. O que você acha? Devemos celebrar com cautela? Você sabia como a Samsung começou antes de se tornar famosa no mundo da tecnologia? Pode surpreender, mas a Samsung, conhecida por sua eletrônica inovadora, começou como uma pequena loja de venda de macarrão na Coreia do Sul. Fundada por Lee Byung-chul em 1938, a Samsung inicialmente vendia peixe seco, vegetais locais e, claro, macarrão. Com o tempo, a empresa se expandiu para diferentes áreas, incluindo têxtil, seguros e processamento de alimentos. Em 1970, a Samsung deu um passo importante ao entrar na crescente indústria de tecnologia e lançar sua primeira televisão em preto e branco. Essa transição para a tecnologia foi a base para se tornar um líder global em eletrônica. Hoje, a Samsung é conhecida por seus smartphones modernos, televisores e eletrodomésticos que impactam nossas vidas. Não é interessante pensar em como uma simples loja de macarrão se transformou em um gigante que influencia nosso dia a dia? Essa transformação mostra não apenas a adaptabilidade da Samsung, mas também a natureza dinâmica dos negócios em resposta às demandas do mercado e aos avanços tecnológicos. Nossos olhos realmente têm privilégio imunológico? Essa característica incrível permite que nossos olhos evitem alguns ataques do sistema imunológico, criando uma barreira de proteção. O privilégio imunológico não se limita apenas aos olhos. Ele também está presente no cérebro e nos testículos, onde desempenha um papel importante na manutenção das funções sem causar inflamação excessiva. Nos olhos, esse status especial é especialmente importante, pois a visão depende de estruturas delicadas que podem ser facilmente danificadas. Se o sistema imunológico reagisse de forma muito agressiva nessa área, isso poderia causar mais danos do que benefícios, levando à perda da visão ou a outros problemas. Ao controlar a inflamação, nossos olhos podem se concentrar em sua principal tarefa, nos ajudar a ver. Essa adaptação é vital para a sobrevivência, pois garante que quaisquer partículas estranhas ou ameaças potenciais sejam eliminadas de forma a não prejudicar nossa visão. Não é incrível como nossos corpos desenvolvem mecanismos tão especiais para proteger funções essenciais? Você já se perguntou por que as esposas são chamadas de esposas? Esse termo interessante em espanhol tem um duplo significado. Ele se refere não apenas aos cônjuges, mas também às algemas. A origem da palavra está ligada ao verbo esposar, que significa colocar algemas. Essa coincidência linguística oferece uma visão única sobre relacionamentos e nuances culturais da língua. Em muitas culturas, o casamento é visto como uma conexão que une duas pessoas, muitas vezes com amor e responsabilidades. A combinação lúdica de amor e dependência nesse termo provoca curiosidade sobre como a linguagem molda nossa compreensão dos relacionamentos.
É importante notar que, embora o termo possa parecer engraçado, ele também reflete dinâmicas sociais mais profundas e expectativas no casamento. Portanto, quando você ouvir alguém chamando sua esposa de esposa, lembre-se de que essa palavra carrega uma rica história, refletindo tanto a parceria quanto a história cultural. Quais outras línguas têm características semelhantes? Você já se perguntou por que os alpinistas amam esse desafio? A corrida no Empire State Building é a competição de escalada mais antiga e prestigiada do mundo. Ela acontece anualmente em Nova York, desde 1978, e testa a velocidade e resistência dos alpinistas, que precisam subir 1.576 degraus. Todo ano, os participantes se esforçam para chegar ao mirante, no 86º andar desse icônico arranha-céu, admirando a vista deslumbrante de Nova York. Imagine a emoção de correr por essas escadas, cercado por espectadores animados e outros atletas determinados. Essa competição única não só desafia a resistência física, mas também cria uma comunidade incrível de amantes da escalada. Seja você um profissional experiente ou apenas um curioso, assistir a esse evento incrível é uma experiência inesquecível. Você está pronto para calçar seus tênis e aceitar o desafio no próximo ano? Descubra o fascinante enclave de Campione d'Italia. Este pequeno enclave italiano, localizado na Suíça, ocupa apenas 1 milha quadrada. Apesar de seu tamanho modesto, abriga atrações incríveis, incluindo o mais antigo e maior cassino da Europa, o Casino di Campione. Este vibrante palácio de jogos abriu suas portas em 1917 e continua a atrair tanto os moradores quanto os turistas que desejam testar a sorte nas mesas de jogo ou desfrutar da culinária requintada. O enclave é um lugar único, onde a cultura italiana se encontra com as paisagens suíças, tornando-o interessante para explorar. Os visitantes podem passear ao longo do lago pitoresco, saborear a deliciosa comida italiana nos restaurantes locais e apreciar as vistas deslumbrantes do lago de Lugano. Portanto, se você está em busca de joias escondidas da Europa, Campione d'Italia vale a pena visitar. Você sabe o que realmente move as fábricas de diplomas? Essas fábricas foram flagradas fazendo coisas absurdas, como emitir diplomas falsos para animais de estimação. Em um caso curioso, um gato recebeu um diploma de MBA com média 3.5, o que destaca o absurdo dessas instituições não credenciadas. Essas fábricas de diplomas frequentemente priorizam o lucro em vez da educação real, oferecendo graus que não têm valor no mercado de trabalho e enganando os empregadores. Essa tendência revela uma falta significativa de controle no sistema educacional, nos chamando à vigilância. Como muitas pessoas não estão cientes da existência dessas fraudes, é crucial verificar as credenciais acadêmicas antes de tomar decisões sobre contratação ou educação continuada. Ao expor essas práticas fraudulentas, podemos promover uma abordagem mais consciente ao ensino superior e ajudar a nos proteger da desinformação. Então, da próxima vez que você olhar para um diploma, pergunte a si mesmo: ele é realmente autêntico? Incrível, mas Michael Jackson queria adaptar Harry Potter. Nos anos 1990, o rei do pop planejou um grande projeto. Ele queria criar uma versão musical da amada série de livros J.K. Rowling sobre Harry Potter. Imagine feitiços mágicos, criaturas encantadas e músicas marcantes unidas em uma só obra. No entanto, Rowling, com uma visão clara de seus personagens e histórias, rejeitou a proposta de Jackson, assim como muitas outras. Em uma entrevista, ela destacou a importância de manter a integridade de sua obra. A recusa de Rowling ressalta seu compromisso com uma determinada concepção artística e mostra o quanto ela era protetora de sua criação. Naquela época, os livros de Harry Potter estavam apenas começando a conquistar os corações dos leitores ao redor do mundo, e Rowling estava determinada a ver sua visão realizada em seus próprios termos. Você consegue imaginar como seria o mundo mágico sob a influência musical mágica de Jackson? Embora a ideia pareça empolgante, a escolha de Rowling garantiu que Harry Potter permanecesse exclusivamente dela, livre de influências externas. O Toku Fastbot não é apenas mais um robô, é uma maravilha tecnológica que utiliza inteligência artificial para reconhecer cores e tomar decisões precisas. Imagine uma máquina que pode ver e entender o mundo ao nosso redor como nós. Com algoritmos avançados, o Toku Fastbot analisa rapidamente cores e padrões, permitindo que ele resolva quebra-cabeças e desafios em tempo real.
Por exemplo, se ele encontrar um labirinto colorido, o robô pode identificar o melhor caminho, decidindo quais cores seguir ou evitar. Essa habilidade torna o Toku Fast Bot extremamente eficaz em diversas tarefas, desde jogos simples até cenários complexos de resolução de problemas. À medida que a tecnologia de IA avança, quem sabe quais conquistas incríveis o Toku Fast Bot alcançará na próxima vez. Prepare-se para se surpreender com as infinitas possibilidades da robótica. Adivinhe o que realmente faz bem aos dentes no chocolate? É o teobromina, uma substância incrível encontrada no chocolate, especialmente no amargo. Esse ingrediente interessante não só torna o chocolate saboroso, mas também desempenha um papel importante na saúde dos nossos dentes. O teobromina ajuda a combater as bactérias na boca, reduzindo o risco de cáries. Embora escovar os dentes e usar fio dental sejam essenciais para a higiene bucal, um pequeno pedaço de chocolate amargo pode adicionar um pouco de prazer à sua rotina dental. Pesquisas mostram que o teobromina pode fortalecer o esmalte dos dentes, tornando-o mais resistente aos ácidos que causam cáries. Imagine como é bom saborear um doce enquanto protege seus dentes. Claro, é importante não exagerar. Muito açúcar pode causar problemas. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate amargo, lembre-se de que não é apenas um lanche gostoso. É uma maneira agradável de ajudar seus dentes a se manterem fortes. Não é incrível como algo doce pode ter benefícios ocultos? Difícil de acreditar, mas corridas na chuva são incríveis. Imagine-se dirigindo um carro potente em uma pista desafiadora, mas em vez de um céu claro, você enfrenta uma tempestade. Foi exatamente isso que fez um piloto determinado, que dirigiu por mais de 3 horas sem limpadores. Ele acelerou na pista, confiando apenas em seus instintos e habilidades para completar as últimas 40 voltas. A chuva criou um desafio escorregadio, transformando cada curva em um teste de agilidade e concentração. Sem a vantagem de uma visão clara dos limpadores, ele teve que sentir cada curva e ajustar a velocidade de acordo com a aderência da pista. Essa experiência intensa mostra a incrível conexão entre o piloto e seu carro, onde o instinto pode ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Na próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da coragem e do pensamento rápido necessários para competir em condições tão extremas. Você não vai acreditar no que a Goodyear inventou. Em 1960, a Goodyear, uma gigante na fabricação de pneus, estava trabalhando em uma novidade incrível: pneus que brilham. A ideia era criar pneus que iluminassem, tornando os carros mais visíveis à noite e dando um visual futurista à direção. No entanto, a empresa decidiu não lançar esse projeto. A principal preocupação era que as luzes poderiam distrair os motoristas em vez de ajudá-los. Imagine o impacto que pneus brilhantes poderiam ter na segurança e no design dos carros. Embora a ideia possa parecer algo de um filme de ficção científica, ela reflete a busca constante por inovações na tecnologia automotiva. Hoje, segurança e visibilidade ainda são prioridades para os fabricantes, mas os pneus brilhantes permanecem uma fascinante possibilidade na história dos automóveis. Como seria diferente dirigir à noite se a Goodyear tivesse dado esse passo? E se eu disser que a internet é um direito humano? A Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente que o acesso à internet é essencial para todos. Essa declaração importante destaca o papel da conexão digital em nossas vidas diárias, garantindo que pessoas ao redor do mundo tenham acesso a informações valiosas, facilidade de comunicação e participação em discussões significativas. No mundo atual, onde a maioria dos serviços e oportunidades está disponível online, a falta de conexão pode significar perder chances de educação, emprego e até mesmo assistência médica. Ao declarar a internet como um direito humano fundamental, a ONU enfatiza que todos devem ter a oportunidade de participar da era digital, independentemente de sua origem ou local de residência. Essa medida incentiva os países a desenvolverem políticas que promovam o acesso universal e a resolverem o crescente fosso digital. Como podemos unir esforços para tornar o acesso à internet uma realidade para todos? Você sabia que as mães cangurus usam sua saliva para lidar com o calor? Quando a temperatura sobe, elas lambem os próprios antebraços, permitindo que a umidade evapore. Esse truque inteligente funciona como um sistema de ar-condicionado natural, ajudando-as a regular a temperatura do corpo. Como os cangurus vivem em climas quentes na Austrália, manter-se fresco é essencial para a sobrevivência deles. Ao espalhar a saliva pela pele, eles se resfriam de forma eficaz, sem precisar de métodos complicados.
É uma adaptação simples, mas impressionante, que mostra como os animais usam seus corpos para se adaptar ao ambiente. Então, da próxima vez que você pensar em cangurus, lembre-se de que essas criaturas incríveis têm seu próprio sistema de resfriamento. A natureza não é incrível? Um fato interessante sobre o nosso dinheiro. Em 1998, foi relatado que impressionantes 92% da moeda mundial era digital. Isso significa que a maior parte do dinheiro que usamos diariamente não está em forma de moedas ou notas. Ele existe como números em sistemas de informação complexos. Quando você usa seu cartão, faz transferências online ou utiliza uma carteira digital, você está usando essa moeda digital. Essa tendência só aumentou desde então. Hoje, o banco online, os cartões de crédito e até mesmo criptomoedas como o Bitcoin são componentes importantes do nosso ecossistema financeiro, tornando as transações mais rápidas e frequentemente mais convenientes. O dinheiro físico, apesar de seu charme nostálgico, agora representa apenas uma pequena parte da moeda total no mundo. À medida que a tecnologia avança, o dinheiro em espécie desaparecerá da história? Ou será que ele conseguirá coexistir com as novas formas digitais de dinheiro? Isso pode te surpreender, uma voz solitária contra a guerra. Na história do EUA, um congressista se destaca por sua opinião única sobre conflitos. A representante Jeannette Rankin, a única membro do Congresso que votou contra a guerra com o Japão após o ataque a Pearl Harbor, também se opôs à participação na Primeira Guerra Mundial. Rankin, uma pioneira na política e uma pacifista convicto, acreditava que a guerra traz apenas sofrimento e destruição. Suas vozes em 1917 e novamente em 1941 chocaram muitos, enquanto o país se unia para a guerra em tempos difíceis. A coragem de Rankin em defender suas crenças, apesar das duras críticas, destaca a luta das pessoas que colocam a paz acima da política. Suas ações nos fazem refletir sobre as dilemas morais que líderes e seus eleitores enfrentam em períodos de crises nacionais. Será que suas opiniões ainda são relevantes hoje, quando conflitos continuam a desafiar sociedades em todo o mundo? Os números podem realmente ser previsíveis. A resposta está no fascinante mundo dos números aleatórios, gerados por computadores. Embora frequentemente consideremos os números aleatórios como totalmente imprevisíveis, os que são criados por computadores seguem algoritmos específicos. Esses algoritmos obedecem a um conjunto de regras e fórmulas, o que significa que os números gerados são, na verdade, determinísticos e podem ser previstos se você conhecer o processo subjacente. Por exemplo, se um computador usa um algoritmo para criar uma sequência de números, ele sempre produzirá a mesma sequência se começar do mesmo ponto inicial, conhecido como semente. Essa previsibilidade é importante em várias áreas, como a criptografia, onde a verdadeira aleatoriedade é crucial para a segurança. Portanto, embora um computador possa gerar números que parecem aleatórios para videogames ou simulações, eles não são realmente aleatórios. Essa combinação de ciência e matemática revela os segredos do que consideramos aleatoriedade. Uma invenção revolucionária mudou nossas vidas para sempre. Em 1989, o cientista britânico Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, uma plataforma inovadora que permitiu que usuários compartilhassem informações ao redor do mundo através de hipertexto. Imagine poder clicar em um link e acessar instantaneamente uma enorme quantidade de conhecimento de qualquer lugar do planeta. Essa inovação transformou nossa maneira de nos comunicar, aprender, comprar e nos entreter. Antes da internet, a troca de informações era muitas vezes limitada e lenta, mas agora, com mais de 4,5 bilhões de usuários, o fluxo de dados é mais rápido e eficiente do que nunca. Desde cursos online que oferecem oportunidades de aprendizado para pessoas de todas as idades, até compras no conforto de casa, a World Wide Web transformou a vida cotidiana em algo interconectado e dinâmico. Você consegue imaginar um dia sem internet, sem todos os recursos e conexões que ela oferece? Difícil de acreditar, mas o esporte feminino tem raízes profundas. O primeiro evento esportivo feminino, organizado por Cold Week, foi um marco na história, pois abriu portas para a participação das mulheres no esporte e as libertou de limitações tradicionais.
Antes desse evento, as oportunidades para mulheres na atletismo eram bastante limitadas e as normas sociais frequentemente as restringiam. A visão de Cold Week não apenas inspirou mulheres a competirem, mas também levou à criação de roupas esportivas específicas para mulheres. Essa inovação resultou em roupas mais confortáveis e funcionais, facilitando a participação das mulheres em diversas competições esportivas. Como resultado, esse evento icônico lançou as bases para a ampliação da participação feminina no esporte em todo o mundo, inspirando futuras gerações a seguir seus sonhos esportivos. Hoje, vemos mulheres competindo em alto nível em várias modalidades, graças à coragem e determinação das pioneiras. Você sabia que os leões já viveram em todo o mundo? É difícil imaginar, mas os leões eram os grandes mamíferos mais amplamente distribuídos, com seu território se estendendo da Grã-Bretanha à Rússia e até mesmo à Califórnia. Milhares de anos atrás, essas criaturas majestosas podiam ser encontradas em diversos lugares da Europa e da Ásia. No entanto, há cerca de 12 mil anos, sua população começou a diminuir rapidamente. Essa redução foi em grande parte causada por mudanças climáticas, que alteraram seus habitats e reduziram a quantidade de presas. Junto com a atividade humana, como a caça e a destruição de habitats, o número de leões continuou a cair. Hoje, eles estão principalmente concentrados na África e em uma pequena área da Índia. Compreender essa história não só mostra a incrível adaptabilidade dos leões, mas também destaca a importância dos esforços de conservação para proteger suas populações e habitats restantes, porque permitimos que animais tão poderosos desaparecessem. Você sabia sobre os poderosos Andes? Essas montanhas incríveis se estendem por cerca de 9 mil quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul. Elas abrangem 7 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Os Andes não são apenas as montanhas mais longas do continente, mas também abrigam diversos ecossistemas e um rico patrimônio cultural. Em seus majestosos picos, você pode encontrar de tudo, desde florestas tropicais até desertos de alta montanha, cada um repleto de fauna única. Os Andes também são importantes para as comunidades locais, pois fornecem recursos essenciais, como água potável e solo fértil para a agricultura. Além disso, essas montanhas estão cheias de história, desempenhando um papel fundamental nas civilizações Inca e influenciando a cultura moderna. Isso não te inspira a explorar essa incrível maravilha da natureza? O que realmente nos conecta ao passado do Titanic? Melvina Dean, a última sobrevivente conhecida do desastre do Titanic, faleceu em 2009, deixando uma forte ligação com uma das mais trágicas catástrofes marítimas da história. Ela nasceu em 1912, no mesmo ano em que o Titanic fez sua fatídica viagem inaugural, e viveu uma vida incrível, testemunhando as mudanças no mundo ao seu redor. Sua perspectiva única era um testemunho vivo das histórias de coragem e perda daquela noite decisiva. Quando ela compartilhava suas memórias, pessoas ao redor do mundo ouviam atentamente, sentindo-se próximas aos eventos de 1912. Ela não apenas nos lembrava da grandeza do navio, mas também destacava as histórias humanas que se desenrolavam em meio ao caos. Sua partida foi como uma virada de página em nossa memória coletiva sobre o Titanic, incentivando discussões sobre as lições aprendidas com essa tragédia e sua relevância nos dias de hoje. O que você gostaria de saber sobre sua história incrível? E se eu te contar sobre as máquinas de perfumes? Essas máquinas práticas podem ser encontradas em diversos lugares, desde shoppings até aeroportos, trazendo conforto e acessibilidade para os amantes de fragrâncias. Em vez de gastar dinheiro em perfumes caros, você pode simplesmente colocar algumas moedas ou passar o cartão para obter uma dose do seu aroma favorito. Imagine pegar a fragrância perfeita enquanto está em movimento, seja para um evento especial ou apenas para se refrescar após uma longa viagem. Cada máquina está cheia de uma variedade de marcas populares e aromas atraentes, tornando fácil encontrar a fragrância certa. Para muitos, essas máquinas oferecem uma maneira interessante e nova de experimentar novos perfumes ou pegar um clássico favorito sem gastar muito. É como uma pequena caça ao tesouro para os seus sentidos, não é? A pancreática é realmente tão perigosa? O câncer de pâncreas é a terceira principal causa de morte por câncer na Europa, e a situação é preocupante. Um dos maiores riscos é o comportamento estranho das células, conhecido como amnésia celular. Isso acontece quando as células cancerígenas perdem sua identidade e funções normais, tornando-se mais difíceis de detectar e tratar.
Em vez de se comportarem como células saudáveis do pâncreas, de onde se originaram, essas células amnésicas tornam-se irreconhecíveis e agressivas. Essa transformação não só dificulta o diagnóstico, mas também permite que o câncer se espalhe mais rapidamente e evite o tratamento. Infelizmente, como o câncer de pâncreas, muitas vezes, passa despercebido em estágios iniciais, muitos pacientes enfrentam um prognóstico ruim. Pesquisadores estão apressados para entender melhor essa amnésia celular, a fim de desenvolver métodos de tratamento mais eficazes. Novas terapias poderão mudar a situação na luta contra essa doença perigosa. E se eu te disser que a Polônia sofreu perdas inimagináveis? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia enfrentou consequências terríveis, com cerca de 20% de sua população morta. Essa estatística trágica faz da Polônia o país com as maiores perdas entre todos os envolvidos no conflito. A guerra devastou a nação como uma tempestade, destruindo vidas, famílias e comunidades inteiras. A brutal ocupação pela Alemanha nazista e pela União Soviética causou imenso sofrimento. Milhões morreram em batalhas, massacres e em decorrência de detenções cruéis em campos de concentração. Cidades foram destruídas e o patrimônio cultural severamente afetado. Este capítulo sombrio não apenas mudou a face da Polônia, mas também deixou cicatrizes profundas na memória coletiva de seu povo. Hoje, entender essa história é crucial para honrar as vítimas e reconhecer a resiliência daqueles que sobreviveram. Como podemos aprender com tais eventos para garantir um futuro pacífico? Prepare-se para fatos surpreendentes sobre o café. Consumir 6 ou mais xícaras de café por dia pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares em até 22%. Embora muitos de nós amemos o café da manhã, é importante entender como ele afeta a nossa saúde a longo prazo. O café é rico em antioxidantes e muitos estudos mostram que o consumo moderado pode trazer benefícios, como melhorar o humor e aumentar a atenção. No entanto, quando começamos a beber café demais, essas vantagens podem ser ofuscadas. Uma grande quantidade de cafeína pode causar batimentos cardíacos acelerados e pressão arterial elevada, o que, por sua vez, pode contribuir para problemas cardiovasculares. Portanto, se você ama café, é bom ficar de olho na quantidade. A moderação é a chave. 1 ou 2 xícaras podem te dar a energia necessária, sem entrar na zona de consumo excessivo. Quantas xícaras você bebe todos os dias? Você já pensou na importância da beterraba açucareira nos doces? A cana-de-açúcar é frequentemente vista como a principal fonte de açúcar no mundo, mas a beterraba açucareira também desempenha um papel surpreendentemente importante, especialmente nos Estados Unidos. Na verdade, quase 50% do açúcar produzido nos Icecrasia vem desses tubérculos nutritivos. Os agricultores cultivam beterraba açucareira em regiões de clima mais frio, como o meio-oeste, onde as condições são ideais para essas culturas. O processo doce começa quando a beterraba é colhida, limpa e cortada. Em seguida, a água é adicionada para extrair o suco doce, que é fervido para cristalizar o açúcar. Esse método é uma excelente alternativa à cana-de-açúcar, tornando a beterraba açucareira um jogador-chave na adoçagem de nossos alimentos e bebidas. Na próxima vez que você saborear um doce, talvez você valorize a contribuição discreta da beterraba açucareira. O que você acha que mais essas culturas influenciam nossas escolhas? Os recifes de corais estão realmente ameaçados? A Grande Barreira de Corais, localizada na costa da Austrália, é o maior sistema de recifes de corais do mundo, se estendendo por impressionantes 2.300 quilômetros. Esta maravilha natural abriga uma incrível diversidade de vida marinha, desde peixes coloridos até majestosas tartarugas. Infelizmente, o Recife enfrenta sérias ameaças. O aumento da temperatura dos oceanos devido às mudanças climáticas causa o branqueamento em massa dos corais, quando os corais estressados expulsam as algas que lhes dão cor e nutrição. A poluição agrava esse problema, colocando ainda mais em risco esse ecossistema frágil. Se essas tendências negativas continuarem, vastas áreas do Recife podem perder suas vibrantes espécies marinhas, resultando em consequências irreversíveis. Essa situação destaca a urgente necessidade de ações globais para combater as mudanças climáticas e proteger não apenas a Grande Barreira de Corais, mas também a valiosa biodiversidade marinha do nosso planeta. Acredite ou não, mas o cará é um campeão de sobrevivência. Esse peixe incrível tem uma habilidade extraordinária de sobreviver em condições de falta de oxigênio, como em lagos congelados.
Quando o nível de oxigênio é baixo, os carás passam por uma transformação metabólica interessante. Em vez de produzir ácido lático, como a maioria dos peixes, eles começam a produzir álcool, transformando seus corpos em pequenos destiladores. Essa adaptação única permite que eles sobrevivam por meses sem oxigênio. Você pode estar se perguntando como eles conseguem isso. As células do cará convertem carboidratos armazenados em etanol, que é então liberado na água. Esse processo não só os ajuda a sobreviver, mas também mantém a estabilidade do seu ambiente interno. Então, da próxima vez que você pensar em táticas de sobrevivência na natureza, lembre-se do cará e sua maneira incomum de transformar situações difíceis em vitórias. Não é uma estratégia de sobrevivência incrível?